Um corpo rígido se caracteriza por uma coleção de vínculos que dizem que a distância entre duas partículas do corpo não muda com o tempo. O corpo rígido se caracteriza exatamente por isso. Ele não é capaz de ser deformado, né? Ele é indeformável. Então, dois pontos quaisquer do corpo têm a sua distância mantida fixa o tempo todo. Então, um corpo rígido é caracterizado por esses vínculos de que a distância entre cada dois pontos do corpo é fixa, não muda com o tempo. Mas observe, esses vínculos de rigidez que dizem que a distância entre quaisquer dois pontos do corpo é invariável, é fixa, são invariantes sob translações ou rotações. Uma translação rígida de um sistema não modifica distâncias entre partículas. Uma rotação rígida do sistema como um todo também não modifica distâncias. Então, se nós estivermos lidando com um sistema de corpos rígidos, se a lagrangiana for invariante sob translações e rotações, como os vínculos de rigidez são automaticamente invariantes sob rotações ou translações, esses resultados se aplicam. Ou seja, o momento linear total será uma constante de movimento e o momento angular total será constante de movimento também. Se o sistema de partículas ou corpos rígidos estiver isolado, a invariância da lagrangiana sob translações ou rotações é uma decorrência de duas hipóteses básicas e bastante simples e razoáveis sobre as propriedades do espaço. Se um sistema está isolado, não há nada externo a ele, nós estamos considerando, né, um conjunto de partículas ou corpos rígidos, como se aquilo fosse tudo que existe no universo, o movimento desse sistema não pode depender, por exemplo, da origem escolhida para o sistema de eixos usado para descrever esse movimento. Ora, uma escolha de origem dos eixos, duas escolhas diferentes de origem correspondem a uma translação. Escolher uma origem aqui e descrever um sistema, ou escolher a origem em outro lugar, é a mesma coisa que ter transladado o sistema no sentido oposto. Então, se o espaço é homogêneo, ou seja, se não há nenhuma origem privilegiada, nenhuma posição privilegiada no espaço, a descrição do movimento de um sistema isolado não pode depender da escolha da origem dos eixos. Porque se dependesse, nós poderíamos distinguir uma origem de outra. Se dependendo da origem escolhida, o movimento do sistema fosse diferente, nós saberíamos como distinguir pontos do espaço. Se não há como distinguir pontos do espaço, se o espaço é homogêneo, então a lagrangiana que descreve um sistema isolado deve ser invariante sobre translações e também sobre rotações. Que a invariância sobre rotações reflete a hipótese de que o espaço é isotrópico. Ou seja, não há nenhuma direção privilegiada. Porque se houver uma direção privilegiada, então, se nós orientarmos os eixos de forma diferente em relação a essa direção, isso deve levar a um movimento diferente do sistema. Então, isso torna possível selecionar ou distinguir diferentes direções no espaço. Se todas as direções são igualmente válidas, se não há nenhuma direção privilegiada no espaço, então a escolha dos eixos é completamente arbitrária e a escolha da orientação dos eixos, duas escolhas diferentes de orientação dos eixos, significam uma rotação que leva de uma orientação em outra. Se isso não altera, não afeta o movimento do sistema, ou seja, se o espaço é isotrópico, então a lagrangiana que descreve um sistema isolado deve ser indiferente a essas rotações, ou seja, deve ser invariante sobre rotações.
Como consequência, o momento angular total do sistema é conservado. Então essas duas leis de conservação fundamentais da física, conservação do momento linear total e conservação do momento angular total, podem ser encaradas como um reflexo das propriedades do espaço. A conservação do momento linear total reflete a homogeneidade do espaço, a propriedade de que todos os pontos do espaço são equivalentes. Portanto, translações não modificam a dinâmica de um sistema isolado. E a conservação do momento angular total reflete a isotropia do espaço, a ausência de direções privilegiadas. Não havendo nenhuma direção privilegiada, nós podemos orientar os eixos coordenados de qualquer maneira, arbitrariamente, e isso não produz nenhum efeito na dinâmica de um sistema isolado. Então a conservação do momento angular pode ser encarada como um reflexo da isotropia do espaço.